Olá! O Quer Saber está de volta a temas que são interessantes para o desenvolvimento das crianças. Embora esse vídeo de hoje não faça parte do Tempos Difíceis, ele está intimamente relacionado aos tempos difíceis, porque a gente escolheu o tema resiliência para conversarmos nos próximos vídeos. É importante que a gente saiba que o termo resiliência é um termo herdado da física e da engenharia, e ele foi introduzido em 1807 pelo cientista Thomas Young. Mas o que é resiliência? Então, um modelo de resiliência na física é a mola. Ela se estica, ela se contrai, mas ela tem a possibilidade de depois voltar à forma original. Então, esse termo foi apropriado, por várias outras áreas do conhecimento, entre elas a psicologia. E na psicologia, o termo resiliência fala da capacidade de adaptação positiva a um contexto ou em um contexto de mudanças e de adversidades. Mas o que é adaptação positiva? Adaptação positiva é uma capacidade de se adaptar, de se ajeitar naquela situação de uma forma que você minimize os prejuízos. Então, não é negar a dificuldade, mas é lidar com ela da forma menos dramática, menos pesada, menos paralisante possível. Em psicologia, a gente sabe que existem vários padrões que podem ser positivos de adaptação. Depende da cultura, depende da idade, depende do momento, da idade. Quando a gente fala idade, é o momento da vida, a fase do desenvolvimento. E todas as fases têm os seus desafios. Então, mais resiliente é aquele que, no desafio próprio daquela fase, consegue uma adaptação positiva. E aí entra uma série de coisas que a gente precisa levar em conta. Por exemplo, é muito difícil você ter expectativa de que uma criança seja resiliente diante de uma situação que está muito acima daquilo que ela, pelo estágio de desenvolvimento, é capaz de lidar. Então, a gente precisa ter uma visão ampla desse contexto para a gente esperar, para a gente poder medir se essa não é a palavra ideal, mas para a gente poder observar e nomear como resiliente ou não resiliente uma criança que é exposta a uma situação que está muito acima daquilo que ela pode lidar, inclusive pelo amadurecimento cerebral, pela biologia dela. Então, isso é muito importante. E por que a gente fala, por que eu escolhi começar a falar de resiliência pela infância? Eu já falei aqui em vários outros vídeos, já falei da máxima do Freud, que os 6 primeiros anos são fundamentais, são decisivos, e tantos outros teóricos. A primeira infância é a base. Já falei do Winnicott, que a criança é o pai do homem. Já falei da Lia Luft, que fala que a infância é o chão sobre o qual caminharemos pelo resto de nossas vidas. Então, também para a resiliência, a primeira infância é fundamental. É nela, na primeira infância, que se faz a base para a resiliência, que se faz o fundamento da resiliência, que vai sendo construída e reconstruída ao longo da vida.
Nos últimos anos, nós temos aprendido, né? Por isso é tão importante você se manter estudando, nós temos aprendido que psicologia do desenvolvimento não se restringe à psicologia da infância, da adolescência. Nós, seres humanos, nunca ficamos prontos. Então, ainda é considerado na psicologia atual, psicologia do desenvolvimento, o estudo da velhice, né? O estudo das pessoas que vivem 90 anos, 100 anos, ainda há um desenvolvimento, ainda há uma aprendizagem, ainda há uma expectativa de interferência, não é, de modificação, inclusive na capacidade de resiliência. Olha que legal! Então, para quem quer se dedicar à psicologia do desenvolvimento, o estudo começa, não é, desde a fase da gestação e nunca termina, porque sempre estamos em desenvolvimento. Mas voltando para a resiliência, a primeira infância se constitui na etapa mais importante para a gente compreender e promover a resiliência. Eu tenho uma colinha aqui, gente, para não me estender demais e não fazer um vídeo enorme. Então, de vez em quando, eu vou dar umas olhadinhas aqui para me limitar. Quem me segue já sabe que o risco que eu corro é de falar demais, né? Então, algumas crianças parece que elas são naturalmente resilientes. Você não precisa se dedicar a isso com elas. No processo de educá-las, você não precisa fazer isso. Parece que ela faz naturalmente, ela tem naturalmente essa força. Outras crianças precisam que isso seja trabalhado com elas especificamente, que você veja, que você nomeie, que você vá e se dedique a isso, para que elas desenvolvam a resiliência. O bom é que hoje nós sabemos que podemos e que devemos fazer isso. Então, eu coloquei aqui 3 questões que fazem parte dessa nossa, de adultos, né? Dessa nossa atenção à formação, né? À construção da capacidade de resiliência das crianças, nas crianças, né? Então, são 3 questões que eu coloquei. Primeiro, a resiliência guarda relação com uma variedade de fenômenos. Então, assim, a gente começa a ver, né, a gente começa a perceber resiliência nas crianças quando elas são expostas a alguns fenômenos que podem ser, né, típicos da infância. Então, recuperação da criança após a perda de um dos pais ou de alguém muito próximo a ela, ou até de um animalzinho de estimação a quem ela era profundamente apegada. Então, é um dos pontos que a gente observa. A normalização do comportamento da criança, que antes vivia numa instituição e é adotada. Então, ela demora um tempo, e aí a gente vai ver a capacidade de resiliência pelo tempo e pelo tipo de adaptação que ela faz a uma situação melhor, né? A uma situação mais feliz. E nem sempre esse detalhe é observado, nem sempre os pais adotivos estão preparados para esperar esse tempo. Aí falam, né, a respeito, né, falam a favor dessa dificuldade, desse desafio, as histórias que nós sabemos, nós psicólogos, os assistentes sociais, que especialmente os que trabalham, né, nos fóruns onde são feitos os processos de adoção, nós sabemos que muitas crianças são, entre aspas, devolvidas, porque elas não se adaptaram, porque elas não conseguiram se sentir bem, porque elas deram muito trabalho.
porque elas, na maioria das vezes, por tamanhas feridas, por tamanhas dores, precisavam testar muito aquele ambiente até confiar. E aí os adultos não estavam preparados ou não tiveram o apoio necessário para atravessar essa fase, para dar tempo, para compreender que a criança tinha essa necessidade e dar o tempo que ela precisava para desenvolver a confiança, o apego, que aí sim iam trabalhar a favor da adaptação e da construção da resiliência. Uma outra situação é a gente acompanhar o desempenho escolar de crianças que são expostas à violência, à pobreza extrema, à falta de condições mínimas para o desenvolvimento. E quando a gente fala pobreza, a gente não está falando de ter uma casa pobre, de não ter cadernos da moda, a gente está falando de não ter nenhuma estrutura, de não ter um adulto que possa ficar com ela, que possa olhar por ela, cuidar dela. Então essas crianças, o desempenho escolar delas, geralmente, na grande maioria das vezes, é muito prejudicado e, obviamente, por causa de todas essas situações de carências, o desenvolvimento geral dela será afetado e a gente precisa considerar isso. E um outro detalhe, a saúde mental das crianças cujos pais têm doenças mentais, diagnóstico de doenças mentais. Quando eu me formei, eu criei no Centro de Ação Social da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora o atendimento em psicologia infantil. Eles tinham o atendimento em psicologia para adultos. E eu, então, criei lá o atendimento para criança. O meu primeiro espaço de atendimento foi um banheiro desativado. Sabe aqueles banheiros que são compridos e finos e tem várias cabines? Então ele não era usado, a gente fechava as cabines e eu atendia ali. E eu fui procurada por uma família para atender uma criança que já tinha 5 anos e não falava e só fazia barulho de choque. Sabe esses barulhos de desenho animado? Pou, pou. Era a única coisa, o único som que essa criança emitia. E aí eu fiz uma entrevista com a avó, que era quem cuidava da criança. Eu percebi que essa avó tinha dificuldades muito específicas. Então, ela me perguntava a que horas ela tinha que pegar o ônibus do bairro dela para chegar pontual para a sessão. Ela não conseguia se organizar. E aí, a história que ela contou era uma história tão fora do comum, que eu tinha uma supervisão, que é um processo natural para os psicólogos, e conversando com a minha supervisora, a gente decidiu que era interessante que eu fosse fazer uma visita à família. Gente, isso tem 40 anos, e eu ainda vejo a cena, tamanho impacto. Eu encontrei uma mãe completamente desorganizada fisicamente, descabelada, vestida de uma maneira, no mínimo, estranha. Dentro de casa, ela estava com uma sandália, com uma plataforma dessa altura, descabelada, arrepiado o cabelo. A casa imunda, um tanque cheio d'água, de panelas, de coisa, um bebê pequenininho, bebezinho mesmo, em cima da cama, em cima de alguns panos, mas sem roupa. E a mãe muito desconexa, muito desconexa. O pai não estava em casa, estava internado numa clínica psiquiátrica. E aí vem essa questão: como
esperar dessa criança um desenvolvimento saudável? Se o ambiente dele absolutamente não era saudável. Então, antes de a gente fazer qualquer diagnóstico, antes de a gente bater o martelo em qualquer questão e colocar na cabeça da criança, na testa da criança, um nome ligado a uma patologia, a gente precisa contextualizar para ver o que está sendo oferecido para que aquela criança se desenvolva, ou o que não está sendo oferecido para que ela se desenvolva. Olha, lá se vão quase 40 anos, né? Eu tinha acabado de me formar e em dezembro desse ano eu completo 40 anos da minha formatura e essa cena e essa criança ainda está aqui comigo na minha memória. Então isso, imagina se teve esse impacto para mim, imagina para essa criança, né? Imagina o que isso significa. Então, antes de a gente fazer qualquer diagnóstico, qualquer batida de martelo, qualquer etiqueta, a gente precisa olhar o contexto. Eu sou uma ferrenha defensora da contextualização por causa disso, porque eu aprendi assim, não é? Graças a grandes professores e a minha supervisora incrível, que infelizmente não está mais entre nós, mas que foi a minha professora Maria Gabriela Kikita, a quem eu rendo uma profunda e sincera homenagem e tenho uma grande gratidão. Segundo ponto, voltando para a resiliência, o segundo ponto que a gente precisa atentar: quem pesquisa sobre resiliência precisa definir alguns conceitos, tipo, o que é se dar bem na vida? O que é adversidade? O que é risco? E isso é muito importante, porque resiliência é a capacidade de você fazer uma adaptação positiva, de você ficar bem numa situação adversa. Tá bom, o que é ficar bem e o que é situação adversa? Isso tem inúmeras possíveis definições, inúmeras possíveis conceitualizações. Então é preciso que se diga, quando você faz um estudo, quando você faz uma palestra, quando você publica alguma coisa, como você definiu se dar bem na vida, como você definiu adversidade, como você definiu risco. Porque senão vira, né, um samba do crioulo doido, vira um balaio de gato, como nós mineiros gostamos de dizer, e aí você não sabe do que aquela pessoa está falando ou do que você mesmo está falando. E terceiro ponto, para compreender a resiliência, é preciso compreender a complexidade da adaptação e do desenvolvimento de todos os sistemas vivos, desde um neurônio até uma comunidade. E é muito interessante porque fomos nós, os povos latinos, que incluímos esse detalhe da comunidade nos estudos da resiliência. Os europeus estudaram de um jeito, os americanos estudaram de outro e nós trouxemos para esse estudo a comunidade. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte de um povo que considera o seu entorno, o seu contexto social, ao estudar uma característica tão essencial para o desenvolvimento humano. Fomos nós, os latinos, que incluímos a comunidade no estudo da resiliência. Então, olha, todos os sistemas vivos podem ser estudados no quesito resiliência. Então, a resiliência do neurônio, eu já falei para vocês, eu tenho certeza que eu já falei isso, que quando eu fiz faculdade, eu estudei, né, a ciência dizia que neurônio não se regenera. E a ciência, ao evoluir, mostrou que sim, neurônios
são resilientes até certo ponto, em certas condições, mas sim, são. Então, a resiliência, ela é um estudo que pode ser feito em todos os sistemas vivos, desde uma célula, como é o neurônio, até uma comunidade inteira, como nós latinos trouxemos para os estudos da resiliência. Mas o que tem aí de tão importante? É inegável a importância da primeira infância na construção desses mecanismos de proteção em múltiplos níveis, né, em todas as áreas da nossa vida, do desenvolvimento humano, nos contextos da criança, da família, da comunidade e das suas interações. Das interações da criança com outras crianças, né, com os irmãos, da criança com a mãe, da criança com o pai, do pai e da mãe, onde a criança está, da criança com a família extensa, com os avós, com os tios, com os primos, da criança na escola, que é a primeira comunidade a qual a criança pertence ao sair de casa, e da criança com a comunidade toda. Então, tudo isso, da família com a comunidade, né, tudo isso é importante para a formação desses sistemas de proteção que são indispensáveis para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e até para a nossa saúde física, né? Que vão sendo trabalhados durante a nossa vida. Nós estamos vivendo atualmente a nossa maior experiência com relação a isso. Nesse momento, a nossa saúde física está dependendo da nossa capacidade de ser resilientes diante de uma tamanha adversidade que nenhum de nós tinha conscientemente vivenciado, não é? Para alguém ter vivenciado conscientemente a última grande pandemia, precisaria estar hoje com 110, 112 anos. A gente não tem notícia, né, de alguém com essa idade e que esteja em plena capacidade, né, cognitiva, mental. Então, nós todos, a humanidade, todos os países, o mundo inteiro está vivendo um grande desafio à resiliência. Está conseguindo se manter fisicamente mais saudável quem emocionalmente, psicologicamente, mentalmente também está conseguindo se manter mais saudável, porque são exatamente as pessoas que conseguem se cuidar, que conseguem suportar, não sem aflição, não sem desgosto, não sem desprazer, o distanciamento social, que consegue se impor o uso das máscaras, que é chato, não é bom, mas que é necessário, que é indispensável, que consegue compreender esse momento, nomear, aceitar as emoções, inclusive essas difíceis, e mesmo assim ter esperança, ter força para se cuidar. Isso é a resiliência. Nós estamos num momento que exige de nós a máxima resiliência. É o momento por excelência de experimentarmos, de conhecermos a nossa capacidade de resiliência. Então, nós também estamos tendo com isso a oportunidade de aprender que precisamos trabalhar, formar, construir a resiliência das nossas crianças. Porque disso vai depender a capacidade, a habilidade delas para suportar desafios, reveses, né? Queira Deus que nunca mais grandes pandemias pela vida fora. Esse é um momento muito importante, por isso eu escolhi esse tema, resiliência. Os cuidados adequados na primeira infância
Como é que eles se manifestam? O que que é? Primeiro, eles começam com relacionamentos positivos. A criança ter figuras de apoio aos quais ela se confie completamente, tranquilamente, que ela seja atendida, que ela sinta segurança. Ela não tem palavras, um bebê não tem palavras para expressar isso, mas tem sensações. Então, por isso a gente fala tanto, nós psicólogos, principalmente nós psicólogos de crianças, nós falamos tanto da importância de criar uma rotina para a criança, de a criança ter um ambiente que seja adequado para ela, que não tenha estímulo de mais, nem estímulo de menos. Eu já falei aqui, a gente tem vídeo antigo sobre os excessos, né? Então, esse ambiente onde a criança se sinta segura, onde ela tenha figuras, pessoas de apego, de apoio, pessoas às quais ela possa sempre se referir, se ligar nos momentos de crise. E criança em desenvolvimento, não é? Criança, bebê, se desenvolve com uma rapidez absurda. Nunca mais na nossa vida nós vamos crescer tanto quanto uma criança cresce. Repara quanto muda uma criança à medida. Ela nasce com 45 centímetros. Com quantos centímetros ela está com 1 ano? Nunca mais na vida nós vamos crescer esse tanto, né? Ela nasce completamente indefesa. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela anda, ela começa a falar, ela já desenvolve uma série de movimentos que tanto colocam em risco quanto protegem. Então, para que ela possa se desenvolver, ela precisa dessas figuras que tanto a estimulem quanto a protejam. São as figuras protetivas, né? E figuras que deem a elas experiências de que o mundo é bom e de que ela mesma é boa. E ela pode se expressar e ela pode dizer quem ela é, do jeito que ela consegue e ser aceita. Então é a criança que tem o choro atendido e compreendido. É a criança que pode explorar o ambiente e ao mesmo tempo, enquanto explora, receber proteção desse ambiente, dessas figuras de apego. Então, os cuidados na primeira infância devem prover isso para a criança, estímulo e descanso, não é? Possibilidades e limites, isso é muito importante. Afeto, carinho, toque, isso é fundamental e assim, eu iria ficar aqui o resto do dia falando nisso. Então, vamos deixar essa parte para um outro dia. Outra coisa, os cuidados da primeira infância também promovem o desenvolvimento cerebral adequado. E o desenvolvimento cerebral adequado protege, promove, possibilita o desenvolvimento cognitivo, a inteligência da criança. E o que eu quero dizer com isso? Eu também já falei, né? Eu sei que a gente tem vídeos que a gente fala, olha, desenvolvimento cognitivo não é fazer a criança aprender a ler com 3 anos, mas é dar a ela, dar ao cérebro dela as condições mais favoráveis possíveis para que ela não tenha nem excesso, nem falta. Então, esse desenvolvimento, por exemplo, ele leva em conta a nutrição, o sono, aquilo que é oferecido para a criança em termos de contato com a natureza, espaço para ela testar o próprio corpo, as próprias habilidades. Isso tudo tem a ver profundamente com o desenvolvimento da inteligência. E aí tem os nossos teóricos, tem o Piaget, tem o Vygotsky, tem a Maria Montessori, para dizer o quanto que estas experiências naturais de correr,
de aprender a andar de bicicleta, de aprender a subir e descer, de montar, desmontar, experimentar, favorecem o desenvolvimento intelectual. Quanto a isso, né, muitas famílias se angustiaram, né, não sem razão, com a ausência da escola no ano passado. E muitas mães me ligaram falando, olha, não tem como, eu tenho um bebê, eu não consigo ficar com meu filho de 4 anos na frente da tela do computador, ele não suporta e eu não vou fazer as aulas online. E eu respondi para essas mães, você pode estimular o seu filho de outras formas, ofereça espaço, ofereça brinquedos. Gente, não é brinquedo comprado na loja não necessariamente, não exclusivamente, mas possibilidade da criança brincar, da criança inventar, né? Por exemplo, brincar com macarrão, fazer um cordão, por exemplo, brincar com os pregadores de roupa, montando coisas, treinando a pinça. Então, e essas mães ficaram muito angustiadas porque outras mães ficavam pressionando, mas e depois? Mas ele vai ficar atrasado. E aí eu vivi essa experiência em família, né? Ele não vai se interessar, ele não vai querer ir para a escola. Bom, começou esse ano a criança está mais velha, ela está 1 ano mais velha do que ela estava no ano passado, no início da pandemia. O bebê também já está 1 ano mais velho e essa família hoje tem mais condição de se organizar e de colocar a criança para as aulas online. Só que, o que aconteceu com o estímulo, com o acompanhamento? No final do ano, essa criança que não foi à escola, que não fez aulas online, mas que foi estimulada, ela começou a ter curiosidade pelas letras, ela começou a querer, a sentir falta, a querer voltar para a escola e ela está fazendo lá as aulas online com todos os desafios, mas ela não tem uma perda irreparável daquilo que não foi feito no ano passado, porque o ambiente também pode estimular. É claro que muitas coisas vão ficar como cicatrizes. Gente, mas essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós já vivemos muitas outras situações em que todos fomos prejudicados. Há 2 ou 3 anos atrás eu reli o Diário de Anne Frank e ele tem sido uma referência para mim quando eu penso nessas perdas que a pandemia está nos impondo. São perdas? São. São reais? São. E elas vão exigir, com relação às crianças e aos adolescentes, que nós, adultos, sejamos resilientes o bastante para apoiá-los e promovê-los e ajudá-los a conviver e a atravessar essas cicatrizes, essas marcas, essas faltas que esse tempo impôs. Mas esse tempo não era da nossa escolha, ele aconteceu. Nós vamos conviver com as cicatrizes dessa pandemia, mas nós também podemos aprender tanta coisa. Há pessoas que depois da Segunda Guerra Mundial, há países que depois da Segunda Guerra Mundial fizeram grandes coisas. Me ocorre o Viktor Frankl e me ocorre o Japão. Por que a gente não pode se dedicar a fazer isso também? Para finalizar, a terceira grande tarefa, né, que nos cabe com relação à construção da resiliência para as crianças é ensinar a elas, é dar a elas oportunidade para construírem, para aprenderem a autorregulação das emoções, saberem nomear e saberem lidar com as próprias emoções. Isso se aprende em casa, em família, né? E na relação da família com a comunidade. Resumindo então, com um trechinho da enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância que fecha esse nosso raciocínio. Na primeira infância, é particularmente importante que as crianças tenham o sentimento de segurança garantido por laços de apego
com cuidadores competentes e afetuosos, bem como a estimulação e a nutrição necessárias para o desenvolvimento saudável do cérebro e oportunidades para aprender. Também que vivenciem o prazer de dominar novas habilidades e que recebam do ambiente limites e estrutura indispensáveis para desenvolver o autocontrole. Várias vezes falamos a palavra apego, mas afinal, o que é apego? Nós vamos conversar especificamente sobre isso no nosso próximo vídeo.